Imagine só você chegando cansado de uma vida que parece nunca dar certo, carregando malas cheias de sonhos adiados e uma esperança pequena de que um novo lugar possa mudar tudo. Talvez você já tenha sentido isso na pele, aquela vontade de recomeçar, de deixar para trás contas atrasadas, brigas antigas e a sensação de que o mundo está sempre um passo à frente. Essa história que eu vou te contar agora é sobre uma família que sentiu exatamente isso, que apostou tudo em uma casa nova, pensando que ali encontraria paz. Mas o que eles descobriram foi algo muito mais profundo e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Se você está sentindo que precisa de uma história que te faça refletir sobre os próprios medos e forças, deixa aquele like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais para que mais pessoas que estão passando por momentos difíceis possam encontrar essas narrativas que tocam o coração e mostram que, no meio do escuro, ainda existe caminho. Sua ajuda faz com que histórias como essa cheguem exatamente para quem mais precisa ouvir. Agora respira fundo. Acomoda-se aí, porque o que vem pela frente vai te prender do começo ao fim. Prepare-se para entrar em uma casa que guarda segredos antigos, onde o passado não quer ficar quieto e onde uma família comum vai descobrir que nem todos os espíritos querem apenas descansar. Vamos juntos nessa jornada. Era uma tarde chuvosa de outono, quando a família Almeida estacionou o carro velho em frente àquela casa grande e antiga no interior de Minas Gerais. Carlos, o pai, um homem de 40 e poucos anos com as mãos calejadas de anos trabalhando em construção, desligou o motor e soltou um suspiro aliviado. Ao lado dele, sua esposa Juliana, uma mulher ainda bonita apesar das olheiras de quem não dormia bem há meses, apertou a mão dele com força. No banco de trás, os dois filhos, Lucas de 15 anos e a pequena Sofia de 9, olhavam pela janela com uma mistura de curiosidade e cansaço. Eles tinham perdido quase tudo na cidade grande: dívidas, o apartamento alagado por uma enchente e o emprego de Carlos que evaporou de uma hora para outra. Essa casa, anunciada como uma pechincha imperdível, parecia a salvação. Barata demais para ser verdade, mas eles não tinham escolha. Você já passou por um momento assim, em que aceita qualquer coisa porque o amanhã parece impossível? Eles descarregaram as poucas caixas que tinham e entraram. O cheiro de mofo e madeira velha encheu as narinas de imediato. Os pisos rangiam como se reclamassem da presença deles. Carlos acendeu as luzes e sorriu forçado. Olha só o espaço, amor. As crianças vão ter quarto próprio, quintal grande. A gente recomeça aqui. Ai. Juliana tentou sorrir, mas algo no ar a incomodava. Era como se a casa estivesse observando. Lucas subiu as escadas correndo, explorando, enquanto Sofia segurava a boneca velha contra o peito, sussurrando que o lugar era frio. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eles pintaram paredes, arrumaram móveis usados e cozinharam juntos pela primeira vez em meses. Carlos conseguira um bico em uma obra próxima. Juliana fazia doces para vender na cidade. Parecia que a sorte tinha virado. Mas à noite, quando o silêncio caía, os barulhos começavam. Primeiro foram pequenos: um copo que caía sozinho na cozinha, portas que batiam sem vento. Sofia acordava chorando, dizendo que uma tia de vestido branco ficava olhando ela dormir. Juliana achou que era imaginação de criança. Você já duvidou de algo que seu filho contou, achando que era só medo do escuro? Carlos ria e dizia que casas velhas fazem barulho, que era só isso. Mas ele mesmo começou a ter sonhos estranhos. Sonhava com gritos distantes, sangue no chão de madeira e rostos suplicantes que estendiam as mãos pedindo ajuda. Ele acordava suando, o coração disparado, mas não contava para ninguém. Não queria preocupar a família. Eles precisavam dessa paz. A tensão foi crescendo devagar. Uma semana depois, Lucas encontrou um diário antigo escondido atrás de uma prateleira solta no porão. As páginas amareladas contavam uma história horrível. Em 1957, aquela casa pertenceu a um fazendeiro rico chamado Coronel Mendes. Ele tinha descoberto que alguns empregados estavam roubando grãos para alimentar as famílias pobres da região. Em vez de denunciar, ele reuniu 10 trabalhadores, incluindo mulheres e um menino de 12 anos, e os massacrou a tiros no porão durante uma noite de chuva. Os corpos foram enterrados no quintal dos fundos, sem nenhuma marcação. A polícia nunca investigou direito. O coronel pagou quem precisava calar e a história foi esquecida. O diário era de uma das vítimas.
uma jovem cozinheira que escreveu as últimas palavras com mão trêmula. Eles não vão nos deixar descansar até que paguem o preço. O sangue clama por sangue. Carlos leu aquilo e sentiu um frio na espinha. Ele escondeu o diário, mas as coisas pioraram. As luzes piscavam. Sombras passavam pelos cantos dos olhos. Uma noite, Juliana acordou com Sofia gritando no quarto. A menina dizia que as tias queriam brincar, mas que elas estavam com raiva porque ninguém pagava o que deviam. Juliana encontrou arranhões nas paredes do quarto da filha, marcas que pareciam unhas humanas. Você consegue imaginar o medo de uma mãe vendo aquilo? Carlos tentou consertar. Pintou por cima. Mas no dia seguinte as marcas voltaram, mais profundas. Lucas, que sempre foi o cético, começou a pesquisar na biblioteca da cidade. Descobriu que outras famílias que moraram ali tinham fugido, ou pior. Uma delas perdeu um filho em circunstâncias misteriosas. Outro dono foi encontrado enforcado no celeiro antigo. A família começou a se desentender. Carlos insistia que era coincidência, que eles não podiam perder a casa, era tudo que tinham. Juliana queria ir embora, mas para onde? Eles estavam sem dinheiro. As entidades, porém, não esperavam. Eram espíritos vingativos, almas presas no momento do massacre, carregando dor, ódio e uma fome insaciável por justiça. Eles não queriam apenas assustar, queriam sacrifício, uma vida por cada vida tirada. 10 almas, 10 pagamentos. Eles sussurravam nos ouvidos durante a noite. Vozes que pareciam vir de dentro das paredes. Carlos acordava ouvindo um homem rouco dizendo: Você vai pagar pelo coronel! Juliana sentia mãos frias tocarem seus cabelos. Sofia desenhava figuras sem olhos e dizia que as tias queriam a mamãe, ou o papai primeiro. A tensão na casa aumentava a cada dia. Eles pararam de dormir direito. Comiam pouco. Lucas tentava gravar os barulhos com o celular, mas as gravações saíam cheias de sussurros indecifráveis. Uma tarde, enquanto Carlos trabalhava fora, Juliana encontrou no quintal ossos pequenos emergindo da terra depois de uma chuva forte. Ela enterrou de novo, apavorada, mas à noite os ossos apareceram dentro de casa, sobre a mesa da cozinha, arrumados como um aviso. Sofia parou de falar. Ficava sentada no canto do quarto, balançando o corpo e repetindo: Eles estão com fome. Você já sentiu que a própria casa virou contra você, que as paredes guardam ódio antigo? Carlos decidiu confrontar. Ele desceu ao porão com uma lanterna, o diário na mão, e gritou no escuro: O que vocês querem de nós? Nós não fizemos nada. As luzes apagaram. Um vento gelado soprou e vozes múltiplas responderam ao mesmo tempo: Sangue por sangue. Um de vocês por cada um de nós. Escolham ou pegamos todos. Ele sentiu arranhões queimando nos braços, como se mãos invisíveis o segurassem. Correu para cima, trancou a porta e abraçou a família. Eles rezaram juntos pela primeira vez em anos. Mas as orações pareciam irritar ainda mais os espíritos. Objetos voavam. O retrato de casamento deles caiu e o vidro quebrou bem no rosto de Juliana. Os dias seguintes foram um pesadelo lento. Lucas começou a ter visões do massacre. Ele via o coronel rindo enquanto atirava. Via as vítimas implorando. O menino de 12 anos aparecia no espelho do banheiro com o peito furado de balas, pedindo que Lucas o ajudasse a descansar. O garoto disse que se não houvesse sacrifício voluntário, eles tomariam o mais fraco primeiro. Sofia. A menina estava definhando, com olheiras profundas e febre constante. Juliana não saía do lado dela. Carlos sentia o peso da responsabilidade. Ele era o homem da casa. Tinha que proteger. Mas como lutar contra o que não se vê? A família tentou fugir uma vez. Colocaram as malas no carro à meia-noite. Mas o motor não ligava. As portas da casa trancavam sozinhas. Quando tentaram quebrar uma janela, o vidro cortou a mão de Lucas profundamente, como se a casa mesma tivesse mordido. Eles voltaram para dentro, sangrando, derrotados. Os espíritos estavam presos ali, mas agora prendiam eles também. A vingança se alimentava do medo. Quanto mais eles resistiam, mais fortes os ataques ficavam. Noites inteiras de choro, de vozes chamando pelo nome de cada um. Juliana ouvia a voz de uma mulher dizendo: Eu era mãe também. Eles mataram meu filho na minha frente. Agora você vai saber como é. Carlos passava as noites em claro, pesquisando rituais, benzedeiras, padres. Ninguém queria ir até a casa.
Uma velha benzedeira da cidade disse pelo telefone que o mal era antigo e só saía com sangue ou com verdade revelada. Mas que verdade? O coronel estava morto há décadas. A justiça humana nunca veio. Os espíritos queriam pagamento. E o prazo parecia estar acabando. Sofia piorava. Ela não comia mais. Falava coisas que não eram dela. Dizia nomes das vítimas como se os conhecesse. A família estava se desfazendo. Brigas constantes. Acusações. Carlos culpava Juliana por ter escolhido a casa. Ela chorava, dizendo que ele nunca conseguia sustentar nada. Lucas se isolava, carregando culpa por não conseguir proteger a irmã. O clímax chegou em uma noite de tempestade violenta. Raios cortavam o céu e trovões faziam a casa tremer. Sofia entrou em convulsão no quarto. Juliana gritava por ajuda. Carlos correu e viu algo impossível. A menina flutuava a alguns centímetros da cama, olhos brancos virados, enquanto figuras transparentes de homens, mulheres e uma criança cercavam o quarto. As entidades estavam lá, visíveis pela primeira vez, rostos deformados pela dor e raiva. O menino de 12 anos apontou para Carlos. É hora. Um de vocês. Agora. Ou ela vai conosco para sempre. Lucas tentou puxar a irmã, mas uma força invisível o jogou contra a parede. Juliana caiu de joelhos implorando. Carlos sentiu o mundo girar. Tudo parecia perdido. Sua família, sua última chance de felicidade, sendo arrancada por fantasmas de um crime que ele nem cometeu. Naquele momento de desespero absoluto, Carlos tomou uma decisão. Ele se levantou, sangrando do nariz pela pancada, e olhou direto para as entidades. Eu pago. Levem a mim. Mas deixem eles saírem. O menino espírito sorriu triste. Não basta morrer. Tem que ser com verdade. Revele o que o coronel escondeu. Só assim descansamos. Carlos não entendia, mas prometeu. Ele pegou o diário, desceu ao porão com as entidades, seguindo como sombras, e cavou onde os ossos estavam. Lá, enterrado fundo, encontrou uma caixa de metal. Dentro, documentos antigos. O coronel não tinha agido sozinho. A polícia local e o prefeito da época tinham recebido dinheiro para encobrir. Havia até uma carta confessando tudo. Carlos subiu, ligou o celular com a bateria quase zero e gravou um vídeo contando toda a boa história, lendo os documentos em voz alta. Ele enviou para o jornal da cidade, para redes sociais, para qualquer um que pudesse ver. Revelou o segredo que a casa guardava por décadas. A verdade veio à tona. As entidades soltaram um grito coletivo que ecoou pela casa inteira. O ar ficou gelado e depois quente. Sofia caiu na cama, respirando normal. As figuras começaram a brilhar, os rostos suavizando. O menino olhou para Carlos com gratidão. Agora podemos ir, mas você pagou com coragem. A casa tremeu. Objetos caíram. Um vento forte soprou por todas as janelas e portas que se abriram sozinhas. Os espíritos subiram em uma luz fraca, finalmente livres. O massacre tinha sido exposto. A vingança se transformou em justiça. Nos dias que se seguiram, a família saiu da casa, mas algo tinha mudado para sempre. O vídeo de Carlos viralizou. A história do massacre veio à tona em jornais e televisão. Uma investigação oficial começou, mesmo décadas depois. Famílias das vítimas receberam reconhecimento, indenizações simbólicas e sepultamentos dignos. A casa foi demolida pela prefeitura. Carlos, Juliana, Lucas e Sofia se mudaram para uma casinha simples, mais limpa, na mesma cidade. Carlos conseguiu um emprego melhor depois da visibilidade. Juliana reabriu uma pequena confeitaria. Lucas se tornou mais maduro, protetor. Sofia voltou a brincar, a rir, embora às vezes olhasse para o nada com saudade, como se sentisse falta das tias que agora descansavam. A transformação foi profunda. Carlos aprendeu que fugir dos problemas nunca resolve. É preciso enfrentar, mesmo quando o inimigo é invisível. Juliana descobriu a força da união familiar, que o amor deles era maior que qualquer terror. Os filhos viram os pais como heróis reais, não perfeitos, mas corajosos. Eles carregaram cicatrizes, sim, pesadelos que voltavam de vez em quando, mas também carregavam uma lição poderosa. A verdade liberta, mesmo que demore décadas. O que estava preso no escuro só precisava ser visto e reconhecido. Você já parou para pensar que às vezes o maior sacrifício não é a vida, mas a coragem de falar o que ninguém quer ouvir? A vida deles não virou perfeita da noite para o dia. Ainda havia dificuldades, contas, preocupações,
Mas agora eles sabiam que podiam enfrentar. A família se aproximou de verdade. Jantares em silêncio viraram conversas profundas. Medos foram compartilhados. Eles plantaram flores no novo quintal, simbolizando vida nova, brotando onde antes havia morte. Carlos repetia para os filhos: o passado cobra, mas a verdade paga a dívida. Eles visitavam o local onde a casa ficava. Agora um terreno vazio com uma placa contando a história para que ninguém esquecesse. As vítimas tinham nome, rosto, descanso. E você, que está ouvindo isso agora, pense bem. Que segredos sua própria vida guarda? Que verdades você precisa revelar para finalmente descansar? Essa família mostrou que, mesmo no pior terror, a luz pode vencer quando alguém tem coragem de acendê-la. Que essa história fique com você como um lembrete forte. Enfrente o que te assombra. Fale a verdade mesmo que doa. Proteja quem ama com ações, não só palavras. A vida cobra, mas também recompensa quem não desiste. Você é mais forte do que imagina. O escuro passa. A luz sempre chega para quem persiste. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Já viveu algo parecido, sentiu presenças ou passou por um recomeço difícil? De onde você está assistindo isso? Compartilhe sua experiência, porque sua história também pode ajudar alguém. Estamos juntos nessa. Até a próxima, que a paz esteja com você e com sua família.